E aí, pessoal, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Semana passada a gente falou das forças do nosso... um pouco no nosso dia a dia, né? A gente falou de velocidade, falou de força, falou de aceleração, da gravidade, não é mesmo? Então, agora a gente vai falar um pouco mais das forças que estão no nosso cotidiano, estão presentes o tempo inteiro, e a gente meio que, talvez não perceba muito. Então agora a gente vai começar a perceber isso. Vamos parar de ignorar as coisas que estão ao nosso redor, porque a ciência está em tudo que a gente olha. Inclusive, se a gente consegue olhar para alguma coisa, né? A ciência também já estuda isso. Mas vamos lá. A primeira força agora que a gente vai ver é a força-peso. O que é força-peso? Vamos lá. A força-peso é uma força que vai acontecer por causa da atração da gravidade, tá? E ela vai estar relacionada à quantidade de massa de um corpo. Não vou cobrar cálculo sobre isso, mas só para informar, a força-peso é igual a massa de um corpo vezes a aceleração da gravidade. Por isso que o peso muda, né? Quando tem um astronauta que ele está na Lua, ou quando ele volta para a Terra e o peso dele fica diferente, apesar dele não ter nem emagrecido nem engordado. Então, é porque mudou a atração da gravidade. Então mudou o númerozinho pelo qual vai se multiplicar a massa dele. Por isso o peso muda, tá bom? Uma outra força que a gente... Inclusive, força-peso é sempre para baixo, tá bom? Força-peso está sempre puxando a gente para baixo. Então, ok. Além da nossa força-peso, a gente vai ter também algumas outras forças do nosso dia a dia, que são forças chamadas de dissipativas. São forças que vão agir sempre reduzindo uma outra força. Pensa no exemplo de tá jogando bola. Tocou pro cara, só que o cara tá muito longe, você não estou com muita força, a bola vai rolando, rolando, vai perdendo velocidade e para. Na física clássica, por que ela perderia velocidade? Não existe muito o porquê disso. Mas existe uma pequena coisa ali, que é a força dissipativa que a bola vai ter com o chão, por exemplo, numa forma de atrito, né? Então essa força de atrito é uma força dissipativa. Ela reduz a força da bola rolando. A mesma coisa quando você pega e quer empurrar uma caixa, né? Quer empurrar alguma coisa, e você vê, por exemplo, num piso está muito lisinho e num piso mais áspero. No piso mais áspero é mais difícil de empurrar a parada. Por quê? Porque o atrito é maior. O atrito, no nosso dia a dia, é o melhor exemplo de força dissipativa que a gente tem. Tá? Existem outros. A resistência do ar, por exemplo, né? Quando o cara abre o paraquedas e a resistência do ar faz ele cair devagar. Então não deixa de ser uma forma de atrito, só que tem algumas variáveis diferentes, né? O ar não é um corpo sólido como o chão, né? Ele é um corpo fluido, é um gás. Mas, enfim, também é uma força dissipativa. Tá? Então, forças dissipativas são essas forças que vão diminuindo a ação de uma outra força. E elas existem, graças a Deus. Já pensou? Um carro onde o pneu não tem atrito com o chão? Tu freia, o carro continua, tu bate. Então, agradeçam muito pelas forças dissipativas que a gente tem no nosso dia a dia. Tudo bem? Além disso, a gente vai ter as forças de contato. Forças de contato são as forças que surgem normalmente quando o objeto está sobre um apoio. Tá? Então, por exemplo, peguei aqui, deixa eu pegar uma coisa que não quebra. Eu ia usar meu celular de exemplo, mas não é a melhor ideia. O Homer. Peguei o Homer aqui. O Homer está apoiado aqui no meu braço. A força-peso dele está puxando ele em direção ao chão. Força. Tudo bem, finge que ele estava aqui. A força-peso vai estar puxando para o chão. E ele vai ter uma outra força que vai surgir dessa força de contato, que é a força normal. A força normal, ela sempre é uma força que faz 90 graus, ela é perpendicular com a superfície de apoio. Então, se o negócio está apoiado aqui, a força normal está para cima. Agora, se eu tenho um objeto inclinado, né? Aí eu coloco aqui o Homer, não desliza o Homer, inclinado aqui. A força-peso dele está como? Está para baixo, está puxando para baixo. Mas e a força normal? Vai estar para cima? Não, a força normal é 90 graus com a superfície de contato. Então o peso está para baixo, reto, a normal está assim inclinadinha, fazendo 90 graus com a superfície de apoio. Ah, mas e se eu estou apoiando ele assim numa parede, eu estou segurando ele para ele não cair? A força-peso está para baixo. E a força normal? A força normal está aqui, ó, nessa direção assim. 90 graus com a superfície de apoio.
Aí se eu estou segurando ele contra o teto, aí a força peso e a força normal estão na mesma direção, os dois para baixo. O peso sempre é para baixo, a normal é sempre 90 graus com a superfície de apoio. Tá bem? Outra importante que a gente vai ter, e essa é uma das forças mais importantes que a gente teve, porque tem a ver com a parte de locomoção do ser humano durante períodos mais antigos, né, de transporte de cargas, que é a força de tração. Normalmente o pessoal fala força de tração como se fosse um animal puxando, né, e tal, só que não necessariamente a força de tração é a força do animal. Força de tração é uma força que é aplicada em um fio, em um cabo, em uma corda, né, por exemplo. Então, hoje eu tô fazendo bagunça aqui. Vou botar, tem aqui, fone de ouvido. Eu quero puxar essa minha mão aqui. Aí eu vou pegar esse fone e puxo ela aqui. Puxei. A força que agiu aqui nesse fio foi uma força de tração. Tá? Força de tração, ela tem uma característica bem legal. Lembra que a gente falou na aula passada que forças têm uma direção, têm um sentido, têm uma intensidade? Então, força de tração, ela tem sempre a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade que a força que você está puxando ali. Tá? E ela sempre vai na direção e no sentido do cabo. Se eu estou puxando para cá, a força de tração vai nesse sentido e nessa direção. Se eu estou puxando assim, nesse sentido e nessa direção. Sempre na direção do fio. Tá? E é uma das forças que não existe muito o desgaste. Né? Você não tem muita perda de força quando você tem força de tração. Basicamente, toda a força que você bota no fio vai para o objeto ali. A não ser que você tenha um fio elástico. Esse fio é uma péssima escolha de material. Além disso, a gente tem as forças de restituição. Forças de restituição costumam se aplicar em corpos que podem mudar de tamanho. Pensa, por exemplo, numa mola. Uma mola, ela tem uma força de restituição. Como que isso vai funcionar? Sempre que você altera o tamanho da mola, ou seja, ou você estica a mola, ou você comprime a mola, ela vai fazer uma força para voltar para o tamanho original dela. Então, se eu tenho uma mola que é desse tamanho, vou botar aqui, entre um ombro e outro meu, e eu aperto essa mola, ela vai exercer uma força de restituição para fora, para que ela volte à forma normal dela. Mas e se eu pego essa mola e estico ela? Ela vai exercer uma força de restituição para dentro, para voltar para o tamanho original dela. Isso vai acontecer em molas, vai acontecer em outros corpos elásticos também, como tipo aquelas bolinhas também de tendinite que o pessoal aperta. Ou bolinhas normais, que o pessoal usa para ficar quicando a bolinha. Por que ela quica? Porque no momento que ela bate no chão, ela amassa, ela tem uma força de restituição que, pum, volta lá para a forma original. E isso dá impulso para ela quicar para cima. Né? Uma interessante, uma coisa que está sempre no nosso dia a dia e a gente nem... Tchum. Essa força de restituição pode ser algumas vezes aplicado a molas para medir a deformação delas. Né? Tem alguns tipos de equipamentos, como o dinamômetro, que é utilizado como uma forma de balança. Com certeza vocês já viram isso. Em supermercado, né, normalmente na seção de hortifruti, tem uma balancinha ali para você pesar o que você... Se você está levando realmente 1 kg de tomate, ou está levando mais do que você quer, tem uma balança que é só um prato pendurado assim, e tem um mostrador. Então, aquilo ali é um dinamômetro. Aquilo não é uma balança de verdade. A balança de verdade, balança, né? Aquela que tem um prato só, que mede assim, é um dinamômetro. Ali dentro tem uma mola que está sendo esticada de acordo com a quantidade de massa do objeto que você bota ali naquele prato dele. Tá no nosso dia a dia. Força de restituição, utilizado para medir massa. Olha só. E nem toda força que a gente vai usar, ela vai ter que ser exatamente na quantidade que a gente precisa. Porque com o avanço da história, da civilização, e até mesmo um pouco durante a pré-história, o ser humano foi começando a desenvolver máquinas simples. Máquinas simples são, a princípio, equipamentos que vão reduzir a força necessária que a gente precisa para concluir um trabalho. Ou seja, a gente pode dizer que é uma ferramenta que multiplica a nossa força, ou pelo menos que diminui a força que a gente precisa usar. Para uma máquina ser considerada simples,
ela principalmente precisa ter só propriedades que estão relacionadas à física clássica, né? A física lá de Isaac Newton, que estudava só o movimento, né? Nada de máquinas térmicas ou máquinas eletrônicas, tá? Máquinas simples só tem princípios de física clássica. E a gente tem vários exemplos de máquinas simples, tá? Um deles é o plano inclinado, tá? Plano inclinado é exatamente uma rampa, tá? Ter noção, o plano inclinado foi utilizado para construir as pirâmides, para mover aqueles blocos de pedra imensos. Sim, não foram os aliens, tá? O pessoal já entendeu como é que se faz as pirâmides. Não é mais um mistério isso, tá, gente? Não caiam nesses videozinhos de YouTube, tá? Basicamente, botava aquele pedrão lá numa rampa e essa pedra subia com menos esforço do que se você tivesse que empurrar, levantar e encaixar no lugar. Aí ia ser um esforço realmente sobre-humano. Mas com a rampa, a força que você usa para fazer esse movimento daqui é uma força muito menor que você usa para fazer esse somado com esse, tá? Então rampas aproveitam muito a nossa força nesse sentido, tá? Outro esquema que a gente tem de máquinas simples são as polias ou roldanas, né? Polias ou roldanas são aquelas rodelinhas que no meio elas são um pouco cavadinhas assim, para você poder botar uma corda, um lance assim. Usa muito em obra, né, para subir balde. Você puxa a corda para baixo e o balde sobe lá do outro lado, que a corda passa por cima daquela rodinha. Aquilo é uma roldana ou uma polia. Isso também tem muito em varal doméstico, né, aquele pessoal que tem aquele varal que abaixa e sobe. Aquilo ali usa várias roldanas. A roldana ajuda muito a reduzir a nossa força, porque quando a gente quer levantar o varal, a gente puxa a corda para baixo, não é? Quando a gente puxa a corda para baixo, a gente está fazendo uma força a favor da gravidade. A gravidade é somada à força que você está fazendo. Então você puxa ali, não é só você que está puxando, a gravidade está ali puxando contigo. E aí o varal sobe lá do outro lado, tá? Roldanas, quando a gente faz o encaixe delas em sistemas, né, você bota uma roldana ligada à outra, com roldanas que podem ser móveis e tudo mais, a gente faz um esquema de roldanas mais complexo, né, que a gente não precisa estudar isso aqui agora, mas isso a gente pode dizer que basicamente a cada roldana que tem associada, a gente reduz o peso do objeto na metade. Então, o pessoal levanta containers com roldanas, tá? Eu tenho um experimento que dá para fazer com esses varais de corda, né? Que você faz um esquema de roldana assim, que você levanta uma pilha de livros simplesmente com 2 dedos. Você pega a cordinha, puxa assim, e você levanta uma pilha de livros. É incrível. E beleza. Além disso, a gente tem as engrenagens. As engrenagens, elas funcionam também com a força circular, inclusive forças circulares são os movimentos, movimentos circulares são os movimentos que mais aproveitam a força que a gente conhece, tá? Sempre o movimento circular ele vai ter um rendimento melhor. E falando nisso, então vamos falar das engrenagens. As engrenagens são basicamente rodas que possuem dentes, né, para se ligar em correias, ou as engrenagens podem se ligar umas nas outras mesmo conforme forem girando, e elas transmitem o movimento de um lado para o outro. E quando a gente tem até engrenagens de tamanhos diferentes, a gente pode até aumentar ou diminuir a quantidade de movimento que vai sair. Por exemplo, numa bicicleta, né? Na bicicleta você tem a engrenagem ali onde tem o pedal, que é uma engrenagem assim, desse tamanho. E a engrenagem lá no final, na roda, que é menorzinha. E aí tem a corrente que liga as duas, né? Por que é interessante as duas terem tamanhos diferentes? Quando você passa o movimento de uma engrenagem maior para uma menor, você multiplica a quantidade de voltas. Se você tem uma bicicleta em casa, faz isso aí. Marca o pneu da bicicleta com uma canetinha, algo assim. Bota ela lá, você só dá uma levantadinha nela e gira uma vez só o pedal. Conta quantas voltas a roda vai dar. Se eu não me engano, são 3 voltas ou 2 voltas e meia. Vai depender também, né? Se é bicicleta de marcha ou não. Dependendo da marcha, o giro vai ser maior ou menor. Mas enfim, testa isso. Vai ser muito legal você ver como esse movimento é multiplicado. E o último exemplo que eu vou falar aqui de máquinas simples são as alavancas, tá? Alavanca é aquele esquema basiquinho, né? Pô, quero levantar um negócio muito pesado. Pô, o que eu vou fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar um apoio, vai colocar uma tábua em cima
e vai colocar aqui o negócio que você quer levantar. Você bota a força desse lado e levanta. Tá? Essa é a alavanca clássica, né? É a alavanca que tem o apoio no meio. A gente usa isso em objetos do nosso dia a dia, por exemplo. A tesoura são duas dessas ao mesmo tempo. Ó, o ponto de apoio, só que você tem dois negócios que você mexe. Você bota a força aqui embaixo, a força sai aqui em cima na lâmina da tesoura. Mas existem outros tipos de alavanca também. Existe a alavanca que você bota a força no meio, tipo um cortador de unha. Né? Cortador de unha, a força vai ali no meio dele. Ou um pegador pegador de salada. É a melhor coisa. O apoio é lá na ponta, na dobradiçazinha. A resistência é onde tu pega a salada, né? E tua força vai ali no meio. Né? Tem até alguns em que a resistência é no meio, a força é na ponta e o apoio na outra ponta. Tipo um quebrador de nozes, né? Quebrador de nozes, espremedor de alho, espremedor de limão, todos eles funcionam assim. E tudo isso faz multiplicando a nossa força. Olha a diferença de quebrar uma noz na mão e quebrar uma noz no quebrador de noz, né? Putz, pelo amor de Deus. Mas, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente volta na próxima aula, tudo bem? Valeu, gente. Um abraço. Tchau.